boa tarde, bem-vindos. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, especialista em preparação para provas de proficiência espanhola. Então, se o seu objetivo é alcançar a proficiência, a certificação espanhola, segue o meu canal, segue a minha página, Kátia_Comunica, porque sempre tem informações interessantes sobre o idioma espanhol e dicas sobre as principais e mais reconhecidas provas de proficiência espanhola. Então, para quem ainda não sabe o que é uma prova de proficiência, todos os idiomas, eles avaliam o seu conhecimento, em que nível você está. Se você tem um conhecimento básico, intermediário ou avançado daquele idioma. E o idioma espanhol não é diferente. Então, existem algumas provas de certificação que te avaliam por meio das 4 habilidades: oralidade, escrita, audição e leitura, para saber qual é o seu nível de conhecimento daquele idioma. E para você trabalhar nas melhores empresas e estudar uma graduação, um mestrado, uma pós, uma especialização, seja o que for, nas melhores universidades, tanto da Espanha quanto da América Latina, você vai precisar de uma prova de proficiência. Além das provas de proficiência e dos cursos preparatórios para essas provas, eu também ofereço cursos para quem quer aprender o espanhol, aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento, que quer começar do zero e chegar ao nível avançado do idioma. Então, também ofereço esse tipo de curso. E também tenho mentorias em grupo e mentorias individuais. Então, se você tem interesse em aprender a língua espanhola, seja com a finalidade de conhecimento pessoal, trabalho, estudo, alcançar a proficiência, enfim, você está no canal certo. Sempre temos lives e sempre tem conteúdo novo no canal, no Instagram, no YouTube, no Facebook, TikTok, etc. Então, vem comigo que hoje eu vou te falar 10 erros comuns que os brasileiros cometem ao falar espanhol. Ah, por que os brasileiros? Vou me referir aos brasileiros porque o espanhol é um idioma muito similar ao português. Então, por ser similar, os brasileiros inventam construções que não existem e palavras que não existem. Imagina a seguinte situação. Você chegou, por exemplo, na Espanha para fazer aquela viagem dos seus sonhos, está ansioso, está eufórico e acha que sabe falar espanhol, então tá tudo certo. Aí você chega no hotel onde você vai se hospedar e diz: "Estou com hambre". Você sabe que a palavra hambre em espanhol significa fome. Ok, isso já é um bom começo. Porém, não é só isso que você precisa saber. Você não pode somente saber que fome significa hambre. Você tem que saber qual é a construção correta gramatical. Em português, nós falamos estou com fome. Porém, em espanhol, a construção não é essa. Eles não utilizam o verbo estar para sensações físicas. Então, não se dice estoy con hambre. Se dice tengo hambre. Eles utilizam o verbo tener para tener calor, tener frio, tener hambre, tener dolor, etc. Então, se você vai traduzir ao pé da letra, muitas vezes não vai dar certo. Todas as construções são diferentes, Kátia? Não, não são todas as construções que são diferentes. Muitas são iguais ao português. Ótimo. Porém, não todas. E essas exceções diferentes do português é que o brasileiro tem que prestar mais atenção para não se confundir, para não pagar micos, para não inventar o famoso portunhol. Eu costumo dizer o seguinte:
O brasileiro, quando ele não sabe uma palavra em espanhol, ele inventa. Ele inventa a palavra. Por exemplo, a palavra janela. Janela em espanhol se diz ventana. Tem nada a ver com o português. Janela, ventana. Aí o brasileiro que não sabe como se diz janela em espanhol, ele inventa. Ele fala o quê? Janela. Ele sabe que a letra J, bom, ele sabe. Alguns, né? Alguns sabem que a letra J tem som de R. E aí faz uma pronúncia muito bonitinha, arrumadinha, janela, e acha que está arrasando. Mas não está. Está inventando uma palavra que não existe, está criando o famoso portunhol. Isso não pode acontecer. Isso não acontece, por exemplo, no inglês, não acontece no alemão, não acontece no idioma francês. Se você sabe a palavra, você fala. Se você não sabe, você não inventa. Porém, no espanhol, sim, as pessoas querem inventar. E aí é que mora o perigo. Então, o brasileiro, ele inventa a palavra e ele acha que todas as construções gramaticais do espanhol são iguais às construções do português. Então, o problema não são somente os falsos cognatos. Os falsos cognatos são aquelas palavras que se escrevem muito parecidas ao outro idioma. A grafia, às vezes, é semelhante, às vezes é igual ao outro idioma. E aí você acha que significa a mesma coisa daquele idioma. Falsos amigos existem em inglês, existem em espanhol, diversos. Então, o problema de comunicação do brasileiro não é somente os falsos cognatos. Também é a questão de ordem gramatical, estrutura de frases. Ok? Muito bem. Então, aquele aluno que precisa passar numa prova de proficiência, por exemplo, ele precisa saber esses detalhes para não se confundir. Porque ele pode ser um bom aluno, mas se ele não tiver uma leitura atenta a esses detalhes, e geralmente essas provas têm sim pegadinhas, você vai se confundir e pode se equivocar, mesmo que você já seja um aluno do idioma espanhol. Porque esses erros acontecem com brasileiros que acham que falam espanhol, inclusive acontecem com brasileiros que fazem curso de espanhol e às vezes na hora da comunicação ou no nervosismo de uma prova, põem tudo a perder, se confundem bastante. Isso é comum. Por exemplo, um caso de falso cognato, uma frase que o brasileiro vai se confundir, por exemplo, é: esta mesa tiene mucho polvo. Polvo, polvo em espanhol significa pó. Não é o polvo, o animal do mar, o marisco, né, o molusco, enfim. Não, polvo é pó. Então, se você não sabe isso, você vai, como se diz em espanhol, meter la pata. Meter la pata é dar um fora, pagar um mico. Então, essa mesa tiene mucho polvo significa que tem pó, poeira. Como se fala polvo em espanhol, em português? Se diz pulpo. El animal es pulpo. Polvo é pó. Então, vocês veem que existem inúmeros. Daria para eu fazer uma live só de falsos cognatos, de tantos que tem na língua espanhola, palavras que são escritas de maneira igual ou muito semelhantes à língua portuguesa, por isso que as pessoas se confundem bastante. Outro exemplo, necessito una escoba para limpiar la casa. Una escoba, escoba em espanhol é vassoura, escoba não é escova de pentear o cabelo ou de escovar os dentes. Escova de escovar os dentes ou pentear o cabelo é cepilho. Então, escoba, vassoura. Se tu queres limpiar tu casa, tu necesitas una escoba. Agora, se tu queres cepilhar-te los dientes, tu necesitas um cepilho.
um cepillo de dientes. Certo? Então, escova, vassoura. E escova em português, como se diz em espanhol? Cepillo. Então, aqui 2 exemplos aí, rápidos, para vocês entenderem que o idioma é simples, pela semelhança com o português, por ser um idioma de origem latina, etc. Porém, não é tudo tão fácil assim como se diz. Inclusive, eu gravei um vídeo que eu falei isso, que tem muito brasileiro que coloca lá no currículo que tem conhecimento básico de espanhol. Mas ter conhecimento básico de espanhol não é só falar hola, que tal? Me llamo Katia. Não. Você tem que saber falar um pouco mais para você ter um conhecimento básico. Isso tanto para você ter uma certificação no idioma, quanto para você provar que tem um conhecimento básico numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, no vídeo eu falo que se o entrevistador pede para você fazer uma pequena apresentação, você consegue se apresentar? Brevemente, coisa simples, porque você disse que seu nível é básico. Então, essa apresentação não pode ser Olá, mi nombre es Katia. E aí ficar olhando para a cara do entrevistador. Não, pessoal. Olá, mi nombre es Katia, qualquer pessoa pode falar. Decorou lá enquanto estava esperando ser chamado para a entrevista. O entrevistador está esperando mais do que isso. Certo? Então, o idioma, ele exige prática, ele exige dedicação. Qualquer idioma é assim. Se a gente não pratica, a gente perde. O idioma estrangeiro, como não é a nossa língua, se a gente não tiver contato com ele sempre, a gente perde fluência, esquece vocabulário. Essas construções gramaticais que são diferentes do português, a gente também esquece porque não é a nossa língua. Então, qualquer idioma que você queira aprender, você precisa manter a prática desse idioma. E os adultos não têm tanta facilidade quanto as crianças para aprender, sabemos disso. E eles aprendem pela prática, pela repetição, pela constância. Então não é da noite para o dia que você vai aprender espanhol. Você não vai aprender espanhol dormindo. Sinto muito falar isso para você. Você não vai colocar um livro de espanhol lá embaixo do travesseiro e amanhã acordar falando. Seria ótimo se fosse assim, né? Nós poderíamos aprender vários idiomas, mas infelizmente não é. Ele exige uma dedicação, exige ali uma atenção e a prática. Então, fazer exercícios, se comunicar com pessoas que falam o idioma, nativos ou brasileiros que falem o idioma. Eu tenho vários vídeos no meu canal em que eu estou falando em espanhol. Então é uma forma de você ouvir. Quanto mais você ouve aquela melodia, mais você a reproduz. Nós falamos português por quê? Porque quando desde criança escutamos os nossos pais, os nossos responsáveis, enfim, falando o idioma. Por isso que, inclusive quando eles cometem erros, a gente reproduz esses erros, achando que estão certos, porque a gente ouviu daquela maneira. Então, à medida que você ouve, você reproduz. Por isso que é super importante você ouvir o idioma estrangeiro. Você vai ouvindo, você vai percebendo qual é a melodia do idioma, qual é a entonação daquele idioma e vai, aos poucos, reproduzindo aquilo. Alunos que já têm um conhecimento melhor, ouvir músicas, assistir filmes. Tem muito filme espanhol, filmes argentinos, costumam ser muito bons. Muitas séries que hoje a gente encontra em vários aí, streamings, que você pode escolher qual você quer e colocar o áudio em espanhol. Então tem séries mexicanas que a pronúncia é diferente do espanhol da Espanha, que é diferente do espanhol do Chile, que é diferente do espanhol da Argentina, por exemplo. A estrutura da língua não é diferente, a estrutura é a mesma. Vai mudar um pouquinho o vocabulário de país para país, isso acontece em português também, né? De acordo com a região do Brasil que você está, tem palavras que mudam o vocabulário, mandioca, macaxeira, aipim, por exemplo. E pronúncia, sotaque, acento.
Em espanhol você diz el acento, é o sotaque de cada região. Então, se só o Brasil falando português, aqui no nosso continente, América do Sul, já tem essa mudança de sotaque sul, sudeste, norte, nordeste, imagina com tantos países falando espanhol. É claro que vai ter variação de pronúncia e vai ter, sim, variação de vocabulário. Ok? Ah, qual que é o melhor sotaque? Qual que é o melhor acento? Não tem melhor acento. Todos estão corretos. Eu não posso dizer que o sotaque de São Paulo é melhor, ou mais bonito, ou mais correto do que o sotaque de Minas Gerais. Não posso falar isso. Todos estão se comunicando, estão falando a língua portuguesa, cada um com o seu sotaque. Isso é uma questão regional, cultural, que envolve por que as pessoas pronunciam determinadas palavras daquela maneira. Então, a mesma coisa no espanhol. São diversos países, são 21 países que falam espanhol como língua oficial. Então, tem variação de vocabulário e tem variação de pronúncia e todos estão corretos. Não tem essa de qual é melhor eu aprender. Você vai acabar aprendendo o sotaque que você escutar mais. Então, se você tem contato com, por exemplo, uruguaios, você vai acabar falando eixa, xô, que eles têm uma pronúncia mais forte dos dois L's, do Y, por exemplo. Então, se vocês, é o que eu estava falando da língua portuguesa, se você escuta essa pronúncia, você vai acabar reproduzindo da mesma forma, certo? A gente repete o que a gente ouve. Então, o primeiro erro comum de brasileiros que falam espanhol, que estão aprendendo ou que acham que falam espanhol, enfim, é não saber quando usar muy e quando usar mucho. As duas palavras existem em espanhol e as duas palavras significam muito, ok? Ok, muy e mucho. Mas não é sempre que eu posso usar muy e não é sempre que eu posso usar mucho, existe uma regra. Então, por exemplo, muy eu utilizo antes de adjetivos e antes de advérbios. Por exemplo, hoy estoy muy feliz. Feliz é um adjetivo, então eu tenho que usar a palavra muy antes dele. Yo vivo muy cerca de la playa. Cerca, para quem não sabe, significa perto. Eu moro muito perto da praia. Yo vivo muy cerca de la playa. Cerca é um advérbio, então antes desse advérbio eu tenho que utilizar a palavra muy. Eu não posso falar mucho cerca, assim como eu não posso falar mucho feliz. Muy feliz, muy cerca. Simples assim. E para usar o mucho eu vou usar com verbos e eu vou usar com substantivos. Por exemplo, tengo mucho frio. Frio é um substantivo. Mucho frio. Não se diz muy frio. Tá errado? Portunhol. A pessoa sabe que existe muy e mucho e aí usa qualquer na hora que quer, o que vem à cabeça, tal. Não, não é assim. Tem que ter uma lógica. Tem uma regra para isso. E mucho também se usa com verbos. Por exemplo, él estudia mucho. Estudiar, estudar é o verbo, estudia mucho. Então esse é um erro que muitos brasileiros cometem, não saber quando usar muy e quando usar mucho nas construções da língua espanhola. Ok? Muy, advérbios e adjetivos. Mucho, substantivos e verbos. Essa é a regra básica. Claro que tem detalhes aí, né? Mas aqui, pelo tempo que nós temos, eu tenho que ir direto ao ponto. Ok? O básico é isso com relação a muy e mucho. Sempre tem as exceções às regras. Assim como tem exceções à gramática da língua portuguesa, tem exceções à gramática da língua espanhola também.
Outro erro comum dos brasileiros quando estão falando espanhol é utilizar o artigo antes de um nome próprio. Por exemplo, eu morava em São Paulo até pouco tempo. Em São Paulo, a gente fala: o Marcelo chegou. A gente usa esse artigo definido antes de um nome próprio. Para nomes de estados, de cidades, né? A Bahia é um lindo estado. Nós usamos isso. Por que eu falei de São Paulo? Porque hoje eu moro no Nordeste e o nordestino, ele não usa esse artigo. Ele não fala: o Marcelo chegou. Ele fala: Marcelo chegou. Ele não fala: a Eliene entrou na live. Ele fala: Eliene entrou na live. Não usa esse artigo, ok? No espanhol, a gente não coloca artigos diante de nomes próprios. Então, há pouquíssimas exceções também, como eu acabei de falar, pouquíssimas exceções à regra. Por exemplo, Estados Unidos, los Estados Unidos. Aí utiliza o artigo. Japão, el Japón. La Argentina. El Salvador, o nome do país é El Salvador, então esse artigo não pode ser eliminado. Los Angeles, o nome da cidade. Mas no geral a gente não usa o artigo. Chile é um país encantador. Chile. Não se diz el Chile. E diante de nomes próprios de pessoas, jamais. Lá, Fernanda está aqui. Não. Fernanda está aqui. Sempre. Para nomes de pessoas não tem exceções. Para alguns países, algumas cidades, que o artigo já faz parte do nome, né? Por exemplo, Los Angeles, aí você não pode eliminar. Por exemplo, a capital de Cuba, La Habana. La Habana. Esse artigo já faz parte do nome. Então, a gente mantém. Então, colocar esse artigo definido, el ou lá, antes de nomes próprios, nomes de países, nomes de cidades, nomes de capitais, está errado. Terceiro erro. Confundir os artigos el e lo. Isso é muito comum. Quais são os artigos definidos em espanhol? El, la, los e las. Então, por exemplo, el muchacho, los muchachos, plural. La muchacha, las muchachas, plural feminino. Simples. Então, diante de um substantivo, eu sempre vou usar el. El médico llegó al consultorio. El médico. Porém, existe em espanhol também, só para deixar os brasileiros mais perturbados, existe o artigo lo. O artigo lo é chamado um artigo neutro. Você não pode usar o lo antes de substantivos. Você não pode falar lo médico. Erro gravíssimo. É el médico. Lo você usa diante de adjetivos. Por exemplo, lo bonito de conocer outro país es convivir con las personas. Lo bonito. La cosa bonita de algo. Aí você tem que usar o lo diante de um adjetivo. O que o brasileiro pensa? La muchacha, las muchachas? Lo muchacho, los muchachos. Óbvio. Seria óbvio. Esse raciocínio não está errado por parte de nós brasileiros. Porém, está errado na língua espanhola. Porque o artigo definido é el. Então, é el, los, la e las. E para complicar mais ainda, existe o pronome... Desculpa, existe o artigo lo.
Então, se existe o artigo lo, quando o brasileiro sabe que existe, aí que ele começa a usar o lo loucamente. O lo também tem outra função de pronome, mas eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso também, porque eu estou focando no lo com relação a artigo definido. El, lá, los e las são os artigos definidos e lo é chamado de um artigo neutro. Ok? Quarto erro, pessoal. Quarto erro. Quando você está escrevendo em espanhol uma pergunta ou uma exclamação, você tem que colocar o ponto de interrogação de cabeça para baixo. Vocês já devem ter visto isso em algum texto, se você prestou atenção. Tanto a exclamação de cabeça para baixo, quanto o ponto de interrogação. Isso é uma regra. E é uma regra muito inteligente da língua espanhola. Deveria acontecer isso em português também. Vocês já perceberam que muitas vezes, quando estamos lendo um texto em português, em voz alta, a gente só percebe que é uma interrogação lá no final da frase? E aí a gente dá aquela entonação na última palavra e fica horrível, tem que ler tudo de novo aquela frase. Já aconteceu com todo mundo isso na época da escola. Quando o professor pedia para ler em voz alta, a frase era longa, o ponto de interrogação estava lá no final, você não dava a entonação correta e quando chegava na última palavra você tinha que dar a entonação de pergunta. Porque na língua portuguesa não existe uma regra para você formar uma interrogação. E em espanhol também não, ó. Isso é igual ao português. Eu posso perguntar, tu eres Maria? Ou, eres tu Maria? Tanto faz. Posso colocar o verbo antes do pronome pessoal ou a ordem do português mesmo. Tu eres Maria? Porém, eu preciso dar entonação de pergunta quando eu estou falando. E quando eu estou escrevendo, como é que eu identifico isso? Com a interrogação inicial. Tanto essa interrogação quanto a exclamação, elas são escritas de cabeça para baixo. Então, interrogação inicial, aí você escreve, tu eres Maria? Interrogação final. Que lindo dia de sol! É uma exclamação. Então, você coloca a exclamação de cabeça para baixo e a exclamação final. Então, isso é inteligente porque quando você está lendo, você já vê que é uma interrogação ou uma exclamação e dá a entonação correta. A entonação em qualquer idioma é super importante. A entonação no idioma espanhol também. Quinto erro. Confundir palavras femininas e masculinas. Algumas palavras em espanhol se escrevem de maneira muito parecida ao português, mas isso não significa que ela é um falso cognato. Ela tem o mesmo significado. Por exemplo, uma palavra muito parecida, sangre. Sangre é sangue. Então, você leu a palavra sangre, ok, você já vai saber o que é, certo? Porém, a palavra sangre em espanhol é feminina, la sangre. E em português é o sangue. Outra, árvore. Em espanhol se fala árbol. Árbol. Quando você está lendo essa palavra, também você consegue associar que árbol é árvore. Ok? Porém, em português é a árvore. E em espanhol é el árbol. Então também tem uma série de palavras assim que gramaticalmente se chamam heterorrenéricas. A palavra se escreve de maneira muito similar ao português, porém o gênero da palavra é ao contrário do português. Se a palavra em português é feminina, em espanhol vai ser masculina e vice-versa. Leite. A palavra leite, em espanhol se diz leche. La leche é uma palavra feminina. La leche é sabrosa. Em português, o leite. O leite é saboroso. O leite é gostoso.
Então, esse quinto erro aí se refere a palavras que têm o gênero oposto ao português. Claro que não são todas as palavras, são algumas. Existe uma relação de palavras que mudam o gênero com relação à nossa língua portuguesa. Então, aí também é mais um detalhe que, se o brasileiro não sabe quais são essas palavras, ele vai se confundir, ele vai cometer erros na hora de falar o espanhol. Outro, sexto erro. O numeral 2 em português tem 2 e tem 2, certo? Masculino e feminino. Porém, em espanhol não existe masculino e feminino. É uma palavra neutra. Se dice dos. Tengo dos bicicletas. Tengo dos amigas. Tengo dos hermanas. Tengo dos gatos. Tanto para substantivos masculinos ou femininos, eu uso dos. Não existe duas, então não inventem. Não inventem que não vai dar certo. Não existe. Dos. Ok? Sexto erro. Então, a palavra duas em espanhol não existe. É sempre dos. 2 horas, 2 minutos, dos. Por isso que a gente não pode pensar em português e passar para o espanhol. Ah, eu vou pensar em português e traduzir para o espanhol. Não. Se você pensar em português para traduzir para o espanhol, você vai falar um portunhol medonho. Não dá para pensar em português e passar para o espanhol. Vocês precisam criar um raciocínio para pensar em espanhol. E isso sair natural quando você estiver se comunicando. Existem diversos cursos de espanhol por aí, presenciais e online, que o aluno às vezes faz semestres e mais semestres, anos de curso, e ele sai do curso sem saber falar. Conhece algumas construções, algumas palavras, mas na hora de realmente se comunicar, ele se confunde muito. Essa metodologia precisa seguir um parâmetro para que você consiga desenvolver esse pensar no idioma. Então, não é qualquer curso que você faz que vai atender esse quesito de você saber pensar no idioma para reproduzi-lo. E não pensar em português para passar para o espanhol para falar. Vai ficar um horror. Alguma coisa pode dar certo, claro. Como eu disse, tem estruturas que são iguais, ok. Mas muitas você vai pensar em português, vai querer traduzir ao pé da letra e vai estar errado. Então, cuidado, ok? Eu dou aula há 29 anos de espanhol. E com todos esses anos de sala de aula, com toda a vivência, com diferentes tipos de alunos, diferentes dificuldades de alunos, diferentes faixas etárias, enfim, eu desenvolvi uma metodologia que eu consigo fazer aquele aluno se comunicar bem, sim, em espanhol. Então, tanto no meu curso do 0 ao avançado, quanto no meu curso preparatório para proficiência. Então, isso é uma questão de metodologia. Ah, mas essa metodologia você desenvolveu como? Ao decorrer desses 29 anos. De observação, de estudo, de dificuldades que eu tive quando eu aprendi espanhol e que eu não queria que o meu aluno tivesse. Então, é conduzir aquele aluno brasileiro no caminho para que quando ele esteja num nível mais alto do idioma, ele consiga se comunicar bem. É saber quais são as dificuldades que ele vai ter pela frente. É dar as dicas corretas no momento correto. Ó, isso aqui não é assim. Se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara lá na frente. Tem outra maneira de você aprender isso. Então, não foi uma metodologia que eu dormi, acordei e pronto, criei um método. Eu posso dizer que eu tenho uma metodologia para levar os meus alunos à proficiência especificamente há 12 anos de aprovação em proficiências na língua espanhola.
E o meu método de ensino do zero ao avançado, eu posso dizer que tem mais de 12 anos. Porque, claro, não são todos os alunos que querem ter um certificado, mas tem muitos alunos que querem aprender a falar espanhol. Então, a maioria dos alunos que eu tive nesses 29 anos, eles queriam aprender a falar espanhol, falar, escrever, ter uma boa audição, enfim, se comunicar em geral, né? E desse grande número de alunos, uma parte tinha interesse na certificação, porque queria estudar fora, porque queria trabalhar, enfim. Tudo que eu tinha falado para vocês aí no início da nossa live de hoje. 7º erro. A construção. O português tem uma construção parecida. Quando você quer falar do futuro. Por exemplo, amanhã vou fazer ginástica. Vou fazer. Você está usando aí 2 verbos, o verbo ir e o verbo fazer, para se referir a uma frase no futuro próximo. Existe essa construção em espanhol. Só que em espanhol você tem que acrescentar no meio dos 2 verbos a preposição a. Então, por exemplo, voy a hacer gimnasia mañana. Voy a hacer. Então, muitos brasileiros conhecem essa construção, mas na hora de falar, omitem esse a. Então falam voy a hacer, voy leer. Tá errado. Esse a é obrigatório, não é opcional. Então em português não tem vou fazer, vou ler, vou comer. Construções para indicar o futuro quando você não está conjugando o verbo no futuro. Comerei, farei. Né? Que também existe esse tempo verbal em espanhol, claro, mas não estou me referindo a esse futuro imperfeito, estou me referindo a ir a mais o verbo no infinitivo. Então, mañana voy a leer, voy a hacer, voy a comer. Necesito utilizar la preposición a entre los 2 verbos siempre en español. E muitos brasileiros esquecem essa preposição. Omitem essa preposição na hora de se comunicar. Ok? Também é uma construção, então aí como vocês podem ver, muito parecida ao português. É o mesmo uso, tudo mais. Porém precisa do a. Voy a comer tal coisa. 8º erro comum das pessoas que falam espanhol. Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito o que é? Antes eu comprava muitos sapatos, agora compro menos. Então é esse tempo verbal. Eu comprava, eu fazia, eu falava, eu dançava. É esse pretérito mais distante, que era um hábito no passado. Ok? Existe em português, usamos todos os dias isso. Ótimo. Em português é eu comprava, ele comprava, nós comprávamos com V. Em espanhol existe o mesmo tempo verbal, usado da mesma maneira do português também para narrar momentos passados, hábitos do passado, o que você costumava fazer lá atrás, enfim. Tudo isso existe. Porém, você escreve com B. B de bola. Então, por exemplo, yo trabajaba mucho quando vivia em São Paulo. Então, os verbos que são terminados em ar, trabalhar, eu tenho que escrever com B. La B em espanhol, ou la B larga, é o nome da letra. B ou B larga. E não com V, UB ou B corta. Porém, aí tem um outro probleminha para os brasileiros. Olha que maravilha. Por quê? Porque a letra V, em espanhol, ela tem som de B. Então, mesmo que a palavra em espanhol fosse escrita trabalhava, a gente pronunciaria trabajaba, porque o V tem som de B. Nuevo, viejo, vecino, etc. Só que aí, no caso, os verbos do pretérito imperfeito terminados em ar, eles não se escrevem com V, eles se escrevem com B.
Então, se você vai escrever em espanhol, tem que escrever com B e para pronunciar também. Esse foi o 8º erro. Vamos ao 9º erro aí comum de pessoas que aprendem, falam espanhol, acham que sabem espanhol, enfim. É a expressão também não. Não existe também no. Também no é portunhol. Então, por exemplo, a pessoa fala para você, eu não sei falar russo. E aí você responde, eu também não. Ok, em português, né? Mas em espanhol, eu não sei falar russo. Eu tampouco. Eu tampouco. Eu tampouco é eu também não. Então você não pode. Eu não sei falar russo e tu? Também não. Ai, por el amor de Deus. Também não é portunhol. Não existe. Não existe. É tampouco. Eu tenho uma bicicleta nueva. Eu também. Eu não tenho um coche nuevo. Eu tampouco. Também não. Em espanhol é tampouco. Sempre. Certo? Então, também no, errado, portunhol, da pior espécie. Esse foi o 9º erro. E o 10º erro, eu vou retomar aqui para vocês alguns falsos cognatos. Já falei alguns aí no comecinho da live. Já disse que o falso cognato é quando tem a ortografia semelhante, às vezes até escrita da mesma maneira, no caso do espanhol português, porém significado diferente. Então, por exemplo, a palavra pelado. A palavra pelado em espanhol não é o mesmo que português. Pelado significa careca, uma pessoa que é calva. Mi padre es pelado. E uma pessoa que está pelada, que está nua, ele está desnuda. Mi padre está desnudo, desnudo sem roupa. Mi padre es pelado, pelado careca. Outra, por exemplo, embaraçada. Embaraçada é uma mulher que está grávida. Tem uma história muito engraçada para contar com vocês de embaraçada. Vou ter que contar. Uma vez que eu fiz uma viagem para a Espanha com um casal de amigos que não sabiam falar nada de espanhol. E esse amigo me disse que tinha feito um curso de espanhol online por 15 dias antes da viagem, para saber falar algumas coisas em espanhol na viagem e não ficar dependendo de mim para falar, para pedir as coisas para ele. Ótimo. Aí eu falei, que legal, e o que você aprendeu? Aí ele me disse que ele aprendeu que embaraçada era grávida. Aí eu falei, você vai usar muito essa palavra lá, especialmente porque você está indo com a sua namorada. E eu espero que você não deixe nenhuma mulher embaraçada lá, né? Porque de 15 dias que ele fez o curso, a única palavra que ele disse que ele aprendeu foi embaraçada. Ou seja, nada, não é uma palavra que ele vai usar com tanta facilidade no sentido de grávida. Ele podia usar embaraçada no sentido do português e aí estaria errado. Então, essa história aí é engraçada. Outra palavra, pessoal, exquisito. Quando eu digo que uma comida está exquisita, é porque ela está saborosa. Eu também já tive uma aluna que o marido trabalhava numa empresa espanhola, que tinha a filial aqui no Brasil. E o dono dessa empresa uma vez esteve no Brasil e foi jantar na casa dela. Ela preparou um jantar, ela cozinhava super bem, então ela fez aquele jantar especial para receber o chefe espanhol do marido. E depois que o marido comeu, ele disse, la comida estava muy exquisita. La cena estava exquisita. E ela ficou ofendidíssima. Ela falou para mim depois na aula, professora, o espanhol foi super mal educado.
Eu preparei o jantar para ele com todo carinho e ele disse que a comida estava esquisita. Aí eu falei, mas exquisito é saboroso, gostoso quando se refere a comidas ou bebidas. Então também é um falso cognato. Esquisito não significa o que é em português. Exquisito é saboroso, gostoso. Então ele quis dizer, na verdade ele elogiou, né, a minha aluna. Ele disse que a comida estava exquisita, mas ela não sabia essa palavra ainda e ela interpretou como algo negativo. Essa história também é engraçada. Tem tanta história que dá para fazer uma live só de histórias engraçadas, de tantos episódios, pelo tempo que eu tenho contato, né, com os alunos. Mais uma. A palavra salsa. Salsa, em espanhol, significa molho. Salsa de tomate. Me gusta la salsa de tomate. Molho de tomate. Não é a salsa, aquele vegetal que a gente usa nas comidas para temperar, salsa, salsinha. Não. Salsa é perejil. Eu tenho até um vídeo lá no meu canal que eu falo do perejil e do cilantro. Cilantro é coentro. Quando eu morava em São Paulo, a gente só consumia perejil. Aqui no Nordeste, só se consome cilantro. Eles adoram cilantro. Eu prefiro perejil, salsinha. Meu paladar tá acostumado com a salsinha, né? Desde criança comendo salsinha em São Paulo. E aqui no Nordeste, desde criança, eles comem coentro, que é o cilantro. Então, salsa em espanhol, molho em português. Salsinha em espanhol, perejil. Se disse perejil. Então eu trouxe para vocês, pessoal, aí hoje, nessa live, 10 erros comuns que fazem muitos brasileiros aí passar vergonha, pagar um mico, meter la pata quando estão se comunicando. Então vamos recapitular rapidamente. O primeiro, quando usar muy e quando usar mucho. Há essa confusão aí. Muy antes de adjetivo e advérbio e mucho com verbos e substantivos. Usar artigos antes de nome próprio. Não se usa artigo antes de nome próprio em espanhol. Eu não falo a Paula chegou, la Paula. Não. Paula chegou. Bem? Terceiro erro, confundir os artigos el e lo. El sempre antes de substantivo. El muchacho, el amigo, el hombre, el coche. E lo sempre antes de particípios, adjetivos. O lo é uma longa história. O lo é complexo. Tem muitos usos. Eu estou também aqui dando a revisão da revisão, um apanhado geral. Mas o que você precisa saber é que antes de substantivo, o que você vai mais usar é o el. El, los, la e las. Certo? Próximo erro. Não colocar os pontos de interrogação inicial ou de exclamação inicial quando você vai escrever algo em espanhol. Próximo, confundir palavras femininas e masculinas. Palavras que em português são femininas e em espanhol são masculinas e vice-versa. Sexto erro, querer usar o feminino de dois em espanhol, que não existe. Porque em português tem dois e duas, em espanhol só tem dos. É neutro. Sétimo, omitir a preposição a quando você vai se referir ao futuro. Ir a hacer tal cosa. Voy a bailar esta noche. Vou dançar. Voy a bailar. Preciso usar essa preposição. Oitavo erro, nos pretéritos imperfeitos terminados em ar, usar a letra B. Trabajaba, caminaba, hablaba, etc. Sempre com B de bola. Nono erro, usar a expressão también no. También no não existe em espanhol. O correto é tampouco.
No me gusta comer cilantro. A mim tampouco. Não existe também no. Certo? E o 10º erro se refere aos falsos cognatos, palavras com ortografia semelhantes ou muito parecidas ao idioma, porém significados totalmente diferentes daquele idioma. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, que elas tenham sido úteis para vocês. Participem da próxima live. Espero vocês novamente. Sigam meu canal, compartilhem, curtam os vídeos e nos vemos na semana que vem.